A melhor ferramenta para a doma do Moar se chama o conhecimento. Você sabe por quê? Porque dependendo da ferramenta, dependendo da forma que você agir com o seu Moar, vai ter problema. Essa semana eu aprendi algo que para mim foi, nossa, pra mim foi bom demais. Sobre o quê? Sobre comportamento, sobre personalidade. Segunda-feira eu fiz uma live aqui com o Rafael de Francesco e eu já acompanhava o trabalho dele. E o trabalho, inclusive, é espetacular. Porque eu tava com uma mula aqui em que andou acontecendo, eu tava achando que se fosse simplesmente o cio nela. Por isso que ela tinha dado a reação que ela tinha. Só que é um animal realmente de boa índole, é um animal bom, é um animal que... E daí, depois com que o Rafael, o que ele passou pra mim, eu percebi o quê? Que eu estava agindo de forma errada, eu estava colocando muita pressão. Aí eu parei para analisar, de acordo com o conhecimento que ele me passou. Rapaz, isso pra mim foi brutal. Por quê? Porque tem animal que ele é introspectivo. Sabe quando você pega um copo e põe debaixo de uma torneira que tá pingando? E ela ali vai pingando, e pingando, e pingando, e pingando. Quantas pessoas são assim, que às vezes ela escuta algo de alguém e ela não responde, ela guarda pra si, E é igual a esse copo debaixo dessa goteira pingando. O que acontece? Ele de pouquinho, de gota em gota, ele vai enchendo. Já ouviu a expressão de grão em grão a galinha enche o papo? Então, exatamente assim também um copo se você deixar debaixo de uma goteira. Conforme ele vai enchendo, chega uma hora que ele tá cheio. De repente ele dá outro pingo, ele sobe pra cima, aí dá outro pingo, ele vai subindo assim pra borda da margem, de repente com um pequeno pingo, derrama. Isso é a pessoa quando ela é introspectiva, quando ela é fechada, quando ela tem pra si. Só que eu não tinha atentado que com os animais também é assim. Animal que é apagado, animal que é criado em baia, animal que é muito acariciado. Sabe, gente que acaricia muito o animal, abraça muito, o animal muitas vezes fica assim. E daí quando você põe uma pressão a mais, esse copo vai enchendo, enchendo, enchendo e você não vai percebendo. De repente, dá um pane, o que ele chama de um sequestro da amígdala. Aí o animal endoida, ou ele pula, ou ele desponta, mas meu cavalo, minha mula era mansinho, de repente despontou comigo, de repente pulou, do nada. Não foi do nada. É que ele simplesmente não te demonstrava, mas exatamente foi acontecendo como um copo debaixo de uma torneira, pingando. E quando ele passou essa informação, eu mudei a minha atitude com o animal que eu tô aqui. Rapaz, automaticamente, que mudança eu tive. Então, o conhecimento, mais que a gente busque, ninguém sabe de tudo. Só que isso faz uma diferença brutal. Por quê? Porque eu poderia colocar qualquer coisa na boca dela, inclusive na boca desse animal, eu podia colocar qualquer coisa, podia cortar, porque na hora que acontece esse sequestro da amígdala, o animal endoida. Ele só quer fugir dali, ele tá totalmente com medo. Aí uma ferramenta que machuca, vai machucar e não vai resolver nada. Não vai ter o resultado que queria. Então, o conhecimento, isso faz a total diferença. O quanto mais a gente busca, mais preparado a gente fica. Mas ninguém nunca vai saber de tudo. Isso daí, a gente nasce sem saber e vai morrer aprendendo. Mas o que a gente pode aprender cada vez mais, pode melhorar a qualidade do nosso serviço. Porque às vezes a gente poderia, um ano demorar para ter um resultado, a gente conseguir em 6 meses, cair para 5, para 4, para 3, para 2, dependendo do animal. Esse tipo de coisa e faz a total diferença. Inclusive, quando a gente vai para a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, né? Lá fala das terras, de quando o semeador saiu a semear, tinha 4 tipos de terra. Aliás, semente caiu em 4 lugares. E uma das terras é terra fértil. Só que nessa terra fértil tinha 3 tipos de terra fértil também. Tinha uma que produziu a 30, outra 60, outra 100%. A fertilidade na terra. Isso dá fertilidade na terra. O preparo, o conhecimento. Isso muda as coisas. Olha uma coisa simples. Agora há pouco eu recebi uma mensagem de um companheiro que eu já consegui ajudar ele no passado. E ele tá com uma coisa simples, tão básica. Só que, claro, eu tinha ajudado ele com outra coisa. Agora ele precisava de uma coisa um pouco mais básica. Eu sei também. Quem aí tem animal que na hora de arriar, ele cai, ou ele deita, ou ele fica muito embuchado? Quem tem esse tipo de problema aí? Você sabe por que tem esse tipo de problema? Sabe como a gente resolve esse tipo de problema? Criando uma distração na hora de arriar o animal. Quem já viu antigamente, como que era a doma antigamente? Para poder arriar, o que eles faziam? Eles colocavam um pito, também é uma distração. Eles colocavam um pito, apertava, arriava o animal e soltava. Só que, e se você aprende a criar uma distração com movimentação no seu animal, para quê? Para ele ir acostumando com o aperto e você resolver esse tipo de problema de vez. E você criasse uma distração de tal forma
que seu animal perdesse a intenção de dar coice em você. Mas como que consegue isso? Com conhecimento, amigo. Conhecimento muda tudo. Essa é a melhor ferramenta. Para quê? Para a gente poder criar estratégia. Porque sabe uma coisa que muita gente erra? O não entender a estratégia certa. Ó, por exemplo, animal que é apagado, sabe que tem animal que é apagado. Uns tem ardência demais, só que tem outros que tem pouca ardência. Aí tem gente, que eles fazem? Eles vai lá, catam um animal sem ardência e quer fazer o mesmo processo com o animal com ardência. Você sabe o que vai acontecer? Vai ficar empacador, ou vai criar algum defeito, vai tirar o brio do seu animal. Por quê? Porque estratégia errada. Eu não tenho costume de passar lona em animal, não de cara. Quando que eu passo lona? Quando realmente o animal precisa. Então eu crio a minha estratégia de acordo com a necessidade do meu animal. É dessa forma que eu trabalho. Primeiro eu vou entender a personalidade do meu animal. Vou entender o que ele precisa. E claro, eu tenho um passo a passo, uma coisa que eu vou ali usando, conforme a necessidade, né, amigo? Então, hoje eu uso a estratégia conforme a necessidade do meu animal, tá? É dessa forma que eu trabalho hoje. E graças a Deus o resultado está ficando cada vez melhor, o resultado positivo. Porque muitas vezes a gente demora para poder realmente ver um resultado assim, um bom resultado, dependendo do animal. Claro, dependendo da estratégia que a gente usa com o animal também. Isso muda tudo, isso muda tudo. Então, a melhor ferramenta é o conhecimento para poder entender o comportamento do seu animal e colocar a estratégia certa. Para quê? Para poder fazer a técnica. Porque, gente, hoje me perguntaram como é que eu trago o focinho do meu animal. Primeiro exercício de rédea, arco direto ou arco verso. Cada um chama de uma forma, mas é o mesmo exercício, círculo com o focinho para dentro. Agora, isso daí todo mundo sabe. Mas então por que a pessoa não tem resultado? Por quê? Porque não tem alguém direcionando, fala, ó, a postura primeiro é a pegada 1, depois você vai para a pegada 2, depois você vai para a pegada 3. Então, dessa forma, mostrando o passo a passo, o acompanhamento, o porquê e para que serve, que hora que eu uso cada ferramenta. Por que eu crio esse tipo de estratégia? Isso faz a diferença, porque a informação tá aí, amigo. Dá um Google aí, todo mundo sabe domar. Tá todas as técnicas de doma aí, de colocar rédea, tá em todo lugar aí. Então por que não é todo mundo que tem resultado? Porque não é simplesmente dar um Google e falar, é esse exercício, aquele exercício. Existe postura, existe pressão, existe muita coisa e muita estratégia para poder criar em cima do seu animal. Simples assim. Por isso que nem todo mundo consegue ter o mesmo resultado.